Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse versículo, ele é altamente revelador. Ele é de uma inspiração tremenda. E por mais que eu tente entender o que essas palavras podem estar querendo dizer, mas eu descubro que eu, na minha mente, não consigo alcançar tudo que a gente pode retirar disso aqui. Mas eu vou tentando, eu sigo tentando. Espada de dois gumes. O que significa, na sua maneira de entender, essa espada de dois gumes que o apóstolo Paulo, revelado pelo Espírito Santo, diz ser a palavra de Deus? Uma espada de dois gumes que corta dos dois lados. A palavra, ela, ao mesmo tempo, essa palavra aqui, ao mesmo tempo, ela ensina, ela exorta e ela edifica. Quando você atenta para a palavra de Deus, quando você permite que Deus revele a sua palavra em sua vida, você não precisa de muita coisa mais não, porque essa palavra, ela tem a capacidade de te chamar a atenção, ela tem a capacidade de te ensinar, e ela tem a capacidade de te levar a analisar a sua atitude diante de Deus, a ponderar a sua condição, a sua situação diante de Deus, para que você tenha um cristianismo consciente, para que você não seja levado pelo vento das doutrinas falsas, para que você não seja um cristão tocado pelo vento como uma folha seca, que um sopra para cá e você vai, outro sopra para cá e você vai. Você tem que saber a profundidade, a largura, a altura da palavra de Deus. Você tem que conseguir entender, porque não adianta pensar, quem te aprova é Deus. Se tiver que ser abençoado, tem que vir dele. Não adianta nada ficar procurando profeta aqui, profeta ali, campanha aqui, campanha ali, permuta aqui, permuta ali, oferenda aqui, oferenda ali, sacrifício aqui, sacrifício ali, sacerdote aqui, sacerdote ali, sacerdote nenhum, oferenda nenhuma. Ninguém pode trazer nada por você, porque só Deus pode te dar o que é bom. Você pode dizer glória a Jesus de novo? Só Deus pode te dar o que é bom. Você acha que é o profeta que te abençoa? Quem é o profeta? Só Deus pode te dar o que é bom. Você sabe o que o apóstolo Paulo falou a respeito dele mesmo? Deixa eu te mostrar aqui. Abra sua Bíblia aí, nesse mesmo livro de Hebreus 20, deixa eu ver. Não, Atos dos Apóstolos, me lembrei aqui agora. Atos no capítulo 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito dele mesmo. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também, ele dizendo, eu e esses outros que me acompanham,
que estamos pregando a palavra de Deus, que Deus tem operado através da nossa vida sobre as enfermidades, sobre os demônios. Vocês têm visto esses sinais que têm acontecido, porém nós, aí ele começa aqui, também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Não adianta a pessoa se colocar como o ungido, ou importante, ou sacerdote, ou isso, ou aquilo, porque está fora aqui do direcionamento da Bíblia, da palavra de Deus, porque a pessoa que mais contribuiu no Novo Testamento para a formação desse raciocínio evangélico, ela diz a respeito de si mesmo que ela é um homem comum, sujeito às mesmas paixões que qualquer homem. E quem faz a obra é Deus. Se você pega esse mesmo livro de Atos e acha lá em Atos 19, versículo 11, presta atenção para você ver. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia os milagres? Era Deus ou era o apóstolo? É Deus. Então você tem que ser aprovado por Deus. Você tem que saber o que Ele quer. É como é que Ele quer fazer e se submeter àquilo que é a vontade dEle. Glória a Deus. E a palavra, ela é a fonte reveladora da vontade de Deus. Através da palavra, Deus ensina, exorta e edifica. Essa mesma palavra que você tem na sua mão, essa mesma Bíblia, ela é ao mesmo tempo a semente, a chuva que rega, certo? E a seleção do fruto. Quando a pessoa colhe e diz se está bom ou se está ruim. Ela própria, ela e somente ela, caracteriza a qualidade do fruto. Se a colheita é boa ou se a colheita é ruim. Se o fruto vai dar lucro ou se o fruto vai dar prejuízo. Se o fruto vai ser comercializado ou se ele vai ser queimado. A mesma palavra ela fala, ela mostra a nossa real situação, como é que nós estamos diante daquilo que Deus espera que a gente esteja. E isso é maravilhoso, porque essa palavra ela é digna de toda aceitação e ela não muda. E aqui existem coisas que foram escritas há muitos mil anos atrás e que foram confirmadas há 2000 anos atrás e que continuam sendo confirmadas nos dias de hoje. É um livro vivo. Isso aqui é vida. Isso aqui é a revelação de Deus. É a manifestação de Deus. É muito mais do que a comunicação de Deus. Através dessas palavras, aqui tem a manifestação de Deus de uma forma segura. E nós aqui nessa igreja procuramos trabalhar dentro da segurança dessa palavra. Por isso que às vezes as pessoas dizem, mas eles falam sempre a mesma coisa. Não, nós falamos o que está escrito aqui na palavra. Se a pessoa acha monótono, eu não posso fazer nada. Porque Jesus Cristo, Ele trabalhou em cima de poucas coisas. Jesus Cristo, Ele não inventou muita coisa não. Ele só fez o que estava escrito a respeito dele. Na palavra estão revelados os planos de Deus. O que fazer para ser aprovado e o que não fazer para não ser reprovado. Está tudo aqui, ó. E eu quero fazer uma pergunta para você.
Você trabalha dessa forma com relação à palavra de Deus? Você tem observado o que Deus espera de uma pessoa para aprová-la? Você tem buscado isso como a coisa mais importante da sua vida? Porque isso é a coisa mais importante da sua vida. Porque aquele que é aprovado por Deus é o que vence. A coisa mais importante da vida de um ser humano, e eu não estou dizendo de um cristão, a coisa mais importante na vida de um ser humano é buscar a aprovação de Deus, porque depois que o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, te aprova e estende o cetro dele para você, meu irmão, ninguém te segura. Você tem buscado a aprovação de Deus? Ou você tem feito muita campanha? E sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro, e vai na irmã, e vai, não sei. O que é que você tem feito? E toma água, e toma água, e toma água, e toma água, e dá dor de cabeça, e toma água, e toma mais água, e toma mais água. Toma água da televisão, toma água do rádio, toma água da igreja, toma água da tigelinha, da panelinha, da fitinha. Você tem buscado a aprovação de Deus? Você sabe o que Deus espera de alguém para aprová-lo? Porque essa é a coisa mais importante da vida de um ser humano. Eu não vou dizer da sua, para você não dizer que eu estou me metendo na sua vida. Vou falar genericamente. Que essa é a coisa mais importante para a vida de um ser humano, ser aprovado por Deus. Glória a Deus, Certo? Você abre a sua Bíblia, não precisa de abrir, a gente vai falar rapidamente, senão o tempo não dá. Mas se você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, você vai ver Deus falando para a serpente. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente da mulher. Isso há muitos mil anos atrás. Mas há 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, você abre a sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 a 14, você vai ver que está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Aquilo que foi prometido lá quando a humanidade estava começando, em Adão e Eva, se cumpriu aqui pertinho de nós, há 2000 anos atrás, aqui em Israel, numa cidade, num país já caracterizado, a humanidade já tinha crescido, já tinha evoluído. Passaram-se muitos mil anos. Jesus Cristo veio cumprir essa palavra. E está tudo registrado aqui na Bíblia. Quando Deus falou, quando a mulher foi engravidada, recebeu o rebento, o Filho de Deus, para cumprir essa promessa, que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E aí você abre a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16, versículo 17, por aí, você vai ver que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, será condenado. É a palavra trabalhando, ela anuncia, ela cumpre e ela condena quem não crê, quem não faz aquilo de acordo com o que ela estabelece. É um exemplo clássico. Pega Jesus, promete a vida de Jesus, alguns mil anos depois, ele vem, e agora nós estamos sujeitos a um julgamento, porque se nós crermos, nós seremos justificados.
Agora, aquele que não crê será condenado. A palavra, somente a palavra, ela anuncia, ela concretiza e ela analisa. Ela aprova ou ela reprova. Esse é o caráter da palavra de Deus. Esse é o caráter de Deus. Porque tem gente que pensa que Deus só aprova. Tem gente que pensa que Deus é tão bonzinho e tem a obrigação de fazer aquilo que Ele deseja, aquilo que a pessoa deseja, não o que Deus deseja. A cultura religiosa leva as pessoas a pressionarem Deus, a dizerem: olha, está escrito na tua palavra, então o Senhor é obrigado a fazer por mim. Hoje mesmo eu estava ouvindo um programa de rádio onde um pastor muito famoso, de uma igreja muito grande, uma das maiores do mundo atualmente, estava ensinando isso. Deus é obrigado a te abençoar. Mas Deus não é obrigado a nada. A palavra diz que Ele analisa, Ele aprova ou Ele reprova. Ninguém obriga Deus a fazer nada. Vocês concordam comigo? Glória a Deus. Por isso que a palavra é uma faca de dois gumes, que corta de um lado e corta do outro lado. De um lado, ela aprova aquele que obedece. Do outro lado, ela reprova aquele que não obedece. O mesmo Deus que criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança e os colocou no paraíso para serem governadores daquele jardim, daquele paraíso, foi o Deus que amaldiçoou Adão e Eva quando eles pecaram. Vocês já pensaram nisso? Nessa coisa tão simples? O mesmo Deus que fez com todo primor, que criou um lugar de honra, de paz, para que eles vivessem, que os fez perfeitos como o primor das suas criações, foi o Deus que, diante da desobediência, condenou e expulsou do paraíso. A faca de dois gumes é essa, Eli. É que de um lado está a justiça e do outro lado a misericórdia. A misericórdia está numa ponta, está numa face, mas a justiça está de outra. Deus é misericordioso? É. Deus é amor? É. Mas Deus também é justiça e é fogo consumidor. Ele aprova aquele que faz do jeito dele, mas ele reprova aquele que não faz do jeito dele. Você quer a bênção de Deus? Então você busca ser aprovado por Deus. Busca ser aprovado por Deus. Entra em pleito com Deus. Senhor, eu quero viver da sua misericórdia. Eu quero, meu Deus, participar da bênção que o Senhor tem reservado para o seu povo, para os seus escolhidos. Eu quero, Senhor, viver dentro do que o Senhor planejou para aquele que te obedece. Esse deve ser o principal foco da vida de um homem. Uma pessoa que tem a bênção de Deus, ele não precisa de ter diploma, ele não precisa de ter QI, nem quem indica, ele não precisa de ter muita coisa não. Uma pessoa que tem a bênção de Deus, ela vai,
ela vai, e ninguém consegue deter, e cai 1000 de um lado, e cai 10.000 do outro, e ela vai, e chega crise, e chega inimigo, e chega traição, e chega problema, mas ela vai. A pessoa que é aprovada por Deus, ela vai. Ele é o Deus do impossível. A faca de 2 gumes. De um lado traz misericórdia e bênção para quem obedece. Misericórdia e bênção para quem é aprovado. Misericórdia e bênção para quem agrada a Deus. Misericórdia e bênção para aquele que se torna amigo de Deus, amigo de Jesus. Mas do outro lado, ela traz justiça e maldição para quem não obedece, para quem negligencia, para quem não valoriza, para quem não está atento, para quem não tem em Deus a coisa mais importante da sua vida. E para ter Deus como a coisa mais importante da vida, tem que ter a palavra, porque a coisa que nós temos de Deus aqui na terra é a palavra e a igreja.